essa aula de hoje. Normalmente eu começo por oração, hoje eu vou começar pelos misericordiosos. Durante a oração da avó eu senti que a gente tinha que dar um pouco mais de tempo e de atenção para esse assunto. Tá? Vamos fazer um breve resumo. Semana passada nós não trabalhamos, foi Dia dos Pais, então vou fazer um breve resumo para a gente poder dar continuidade em relação à misericórdia. Misericórdia, ela é tratada como a quinta das bem-aventuranças. E nós falamos que ele é um novo estágio. Estágio porque, conforme nós falamos, é um degrau. As bem-aventuranças, ela é uma caminhada em que o Senhor, ele expõe as bem-aventuranças no sentido do crescimento cristão. Naturalmente, como nós já falamos, isso se dá no caso de bem-aventuranças subsequentes. É tudo uma sequência, não é algo que foi lançado a ermo. Quando o homem realmente já viu a si mesmo, ele percebe o seu grau de pecaminosidade. É algo que não é falado nas igrejas, as pessoas não gostam que se fala de pecado. Há muitas igrejas em que se você falar de pecado, a pessoa torce o nariz. Mas na verdade o Senhor diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E nós na verdade nós somos, até um termo muito pesado, mas é a realidade. Porque o nosso padrão não é o outro homem, mas o nosso padrão é Jesus Cristo. Nós somos totalmente depravados. Quando nós olhamos no espelho e procuramos naquele que está refletido no espelho a figura de Jesus Cristo, nós temos um grande problema, pois nós encontramos uma imagem totalmente distorcida do que nós deveríamos ser. Jesus Cristo, ele apresenta todas essas bem-aventuranças com uma caminhada, conforme eu já falei, como um progresso. Essa bem-aventurança em particular, ela é decorrente da anterior, que é aqueles que têm fome e sede de justiça. Que tremendo teste para nós, quanto à nossa posição e profissão de fé cristã. Quando nós olhamos, em especial, esse tema da misericórdia, nós podemos contemplar qual é o grau de cristianismo que nós temos e como nós já estamos nessa caminhada. O homem, a mulher deveriam ser misericordioso, mas muitas vezes nós não exercemos essa misericórdia, porque nós preferimos olhar para as nossas situações e para os nossos posicionamentos, para o nosso umbigo. Brincava lá na sala de aula, que bom que nós não temos dois umbigos. Se a gente tivesse dois umbigos, a gente ia ficar o tempo inteiro com o olho para baixo, porque com um só a gente já olha só para os nossos interesses, imagina com dois. Esses testes como as bem-aventuranças, eles nos fazem lembrar verdades. A primeira é que o Evangelho cristão ele põe a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. E aí há sempre uma confusão quando se lê a carta de Tiago, em que fala que a fé sem obras é morta, e parece que Tiago está dando uma ênfase maior nas obras do que ao realmente ser cristão. Mas não, ele está tratando ali com cristãos, e ele está tratando com pessoas experientes e pessoas que têm que entender que você já tem alguns pré-requisitos que é o ser cristão. E a palavra de Deus ela enfoca com muita força e com muita veemência que você tem que ser, você tem que ter uma motivação no seu coração para fazer as coisas, para que aquilo possa gerar algum tipo de fruto. E as pessoas elas saem fazendo a obra do Senhor sem as motivações corretas, fazem de qualquer jeito e os resultados são resultados danosos. Eu não tenho tempo para explicar esse tipo de coisa porque não é o nosso tempo. Mas quando eu estou dando aula lá para Jesus Nazaré, eu estou mostrando para eles que as vertentes que vêm desde a época da igreja primitiva, em que há uma distorção entre o cristianismo verdadeiro e os outros cristianismos. Um cristianismo com um Cristo totalmente deformado, adequado à nossa posição humana, porque é a situação mais fácil. Você não se adequa a um padrão, mas você faz com que o padrão se adeque a você. Isso é muito lindo e maravilhoso, mas não funciona no cristianismo. Nós temos um padrão que chama Jesus Cristo e nós temos que buscar este padrão. A nossa motivação, ela é muito mais importante do que a nossa ação.
entendendo que a ação também ela é necessária. As pessoas agem como agem, muitas vezes para serem reconhecidas. E Jesus, nos evangelhos, chama muito a atenção dos fariseus em relação a isso. Vocês que se colocam na beira das praças, fazendo largas e grandes orações, estão fazendo para chamar a atenção a si mesmo. A mulher, ela que vai colocar a sua oferta lá no gasofilaço, ela coloca tudo que ela tem, mas são poucas moedinhas. E o Senhor Jesus Cristo olha e fala assim: essa mulher, ela deu muito mais do que esses outros, que vem trazendo grandes somas de dinheiro, mas vem trazendo o que sobra, motivação. O crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Você é antes de fazer. Você é antes de fazer. Você age porque você é crente e não para ser crente. E os cristãos, eles vivem procurando como ser aprovados por Deus. Não há como você ser aprovado por Deus a não ser através da obra de Jesus Cristo. E aí nós temos o conceito da soberania de Deus e do outro lado o conceito da responsabilidade humana. Nós temos que fazer porque nós somos cristãos. Erroneamente, uma grande maioria de pessoas pensa que o Novo Testamento nos ensina a tentar ser crentes. E na verdade é exatamente ao contrário. São instruções porque você é crente. E quando eu olho para as pessoas que eu sento para conversar e pergunto se elas são santas, a pessoa toma aquele choque e fala: não sou. Ela não entende o conceito de santidade, que não é uma santidade que é inerente à própria pessoa, mas é uma santidade que é inerente a Deus, que é proveniente a Jesus Cristo e sim está sobre a sua vida, ou não. E aí quando a pessoa entende, ela meio que balbuciando, meio que engasgando, ela fala: sim, eu sou santo. Porque santo quer dizer separado, santo quer dizer um escolhido de Deus, aquele que está recebendo a graça do Senhor, que tem o Senhor Jesus Cristo dentro de você, e é algo que não é inerente à sua capacitação, ao seu esforço, mas é graça, é graça. Somos crentes e as nossas ações decorrem ou são resultantes deste fato. Não se espera que nós controlemos nosso cristianismo, mas que o cristianismo nos controle. É uma inversão. É o cristianismo que tem que nos controlar e não tem, nós temos que controlar. Agora eu não vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Entenda que sim, há a sua vontade, sim, há a sua força, mas a força maior é do Senhor. Você não pode fazer nada de si mesmo. Tudo vem do Senhor. E aí nós lemos Gálatas capítulo 2, verso 19 a 20, que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado, ele não vai ser crucificado. O apóstolo Paulo está falando para os Gálatas que ele está crucificado. Você está morto para o pecado. Mas eu peco ainda, pastor. Eu cometo meus erros, as minhas falhas. Sim, e quando nós cometemos os nossos erros, as nossas falhas, nós vamos àquele que é o nosso advogado. E ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. O seu Espírito Santo controla-nos desde o centro da nossa vida, dirigindo a própria fonte do nosso ser. Ele é o manancial de onde brotam todas as nossas atividades. O teu cristianismo ele é muito mais do que algo aparente. Ele é muito mais do que uma camada de verniz em que as pessoas podem olhar para você e falar assim: essa pessoa tem um comportamento assim, 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 assado. É muito mais que isso. O Senhor ele habita dentro do seu coração. É algo que não é mudável, não é mutável. O Senhor ele habita no seu coração pela ação dele, pela graça dele. E ele vai executando todo esse trabalho de transformação de dentro para fora, mesmo que as pessoas olhem para você, mesmo que você olhe para você e não veja nenhum tipo de mudança. O Senhor ele tem trabalhado dia após dia, após dia, após dia. Todas as nossas atividades resultam dessa nova natureza, porque o Espírito Santo está em mim e está em você. Você age de uma maneira diferente. Talvez dentro de um padrão que você gostaria de estar melhorando, mas você não está conseguindo ainda. Mas o Senhor ele tem trabalhado de uma forma contínua dentro do seu coração. Lembro que certa vez lá em São Paulo, o falecido pastor Jonas, ele deu um espelho para cada um. E ele falava assim: olha no espelho e fala assim: o Senhor ele está trabalhando, estou em obras. Eu estou em obras, o Senhor está trabalhando em mim.
É algo que às vezes a gente precisa falar porque a gente fica tão chocado quando a gente lê a palavra, a gente participa de estudos como esse, em que você fala assim, poxa, eu estou tão longe desse cristianismo. Mas aí você tem que olhar no espelho e falar assim, é distorcida assim a imagem. Eu estou com erro, eu estou com pecado, não é uma palavra de comodismo para você, mas nós estamos em obras. Nosso ser está em obras e vai continuar em obras até que nós morramos ou que o Senhor Jesus Cristo volte. Até lá, você vai construir paredes, destruir paredes, colocar janelas, tirar janelas, coisas que vão sendo acrescentadas e retiradas da sua vida, para que você seja, no dia do juízo, ser encontrado de uma maneira perfeita. Um dia que vai chegar para todos nós. Todas as nossas atividades, portanto, resultam dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos da parte de Deus através do Espírito Santo. Essas bem-aventuranças nos afirmam que ao vivermos a nossa vida diária, o tempo todo, estaremos proclamando exatamente aquilo que somos. O cristão, através da ação do Espírito Santo, ele é um ser que muito mais age do que fala. Às vezes as pessoas elas muito mais falam do que agem. E as pessoas quando nos observam, elas observam os nossos meios de falar, os nossos meios de agir, as nossas ações e as nossas omissões, e elas podem identificar o nosso cristianismo ou não identificar o nosso cristianismo. Nós podemos glorificar a Deus através das nossas ações e palavras, ou não glorificar através das nossas ações e palavras. Há um enfoque muito grande dentro da ação do Espírito, e eu creio na ação do Espírito, no sentido de dons espirituais. Mas quando nós tratamos do fruto do Espírito real, em que é a manifestação do que realmente você leu, do que você aprendeu, do que você estudou, na vida, entre a vida, na sociedade, aí a coisa fica um pouco mais complexa. É muito mais fácil eu falar de coisas que eu conheço do que demonstrar através de atos. Eu posso falar do amor, mas se eu não quero as pessoas com amor, as pessoas não vão identificar o amor na minha vida. Eu posso falar de mansidão, posso falar de misericórdia, mas se eu não ajo de mansidão e misericórdia com as pessoas não vão ver isso. E naturalmente aquilo é simplesmente algo que está dentro do teu coração, mas que não é expresso. Nós somos chamados muito mais a colocarmos em prática. É o que Tiago fala. Coloca em prática o que você aprendeu. Antes de você passar para o próximo passo, coloque em prática o que você aprendeu. Nossa vida inteira serve de expressão e proclamação daquilo que nós realmente somos. A pergunta específica que cabe aqui no nosso tema, e nós ainda estamos na revisão, estamos quase finalizando. Somos misericordiosos? Eu e você somos misericordiosos? E aí nós finalizamos a aula da semana retrasada falando sobre complacência, que é uma outra moeda. É uma moeda que tem dois lados. De um lado está a misericórdia, do outro lado está a complacência. E complacência é um sentido do tipo, eu deixo passar, eu deixo ficar para ver como, deixo estar para ver como fica. E você não toma medidas ativas, mas você, entre aspas, é como se fosse um banante. Para evitar confrontos, para evitar qualquer tipo de coisa, você é complacente. Não presta atenção às coisas, mesmo que eu esteja vendo. Eu finjo que não estou percebendo, apenas para não gerar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de ensinamento. A palavra de Deus não chama isso de misericórdia. Não chama isso de misericórdia. Isso tem sido em particular um grande perigo, sobretudo nesse tempo em que nós vivemos, em que o conceito de ordem e disciplina está muito perdido, muito desvirtuado, muito bagunçado. Nós não vemos no meio que nós vivemos o conceito, podem descer, crianças. No meio que nós vivemos o conceito da ordem e o conceito da disciplina. As pessoas não valorizam mais isso. As pessoas olham para a figura de autoridade e banalizam as figuras de autoridade. Eu com muita tristeza vi um vídeo na UNB e cada vez mais eu tenho me preocupado
entendeu? Em colocar a minha filha, esperar que a minha filha ela passe numa UNB, porque o que se é ensinado no conceito civil lá, entre os alunos, a coisa está muito distorcida. E aí eu vi um rapaz com uma bandeira do Brasil, em que outros jovens, eles estavam com as blusas vermelhas, porque entende-se hoje que a democracia brasileira ela tem que ser transformada no vermelho comunista. E aqueles jovens, eles partiram para cima daquele homem para rasgar a bandeira brasileira. E aquele homem, aquele rapaz, ele falou, não, vocês não vão rasgar, e começou uma discussão até com agressão física. E aí foi obrigado a aparecer uma liderança ali para tentar separar, mas aquela pessoa é como se não fosse ninguém. Pais e mães também não geram mais respeito. Os jovens, eles estão crescendo no sentido de liberdade, como se eles pudessem fazer o que eles quisessem. Nós vivemos em tempos em que a ordem e a disciplina ela está distorcida. As pessoas acham que elas podem tomar as decisões e fazer as coisas que eles querem ou que elas querem independente. E no cristianismo a situação ela é semelhante. Glandinha, fecha a porta ali, porque tem um gatinho aí que ele vai entrar na igreja. Ele está ciscando aí, ele vai entrar na igreja. Dentro da igreja nós temos visto também que a autoridade ela tem sido como que banalizada. A palavra de Deus não é mais referência para um cristão. O que eu acho, o que eu penso, é o que importa. A opinião da nossa época é que o ser humano deve ter a mente o mais aberta possível, como se tivesse o direito de fazer qualquer coisa. Eu afirmo para você que você não pode ter a sua mente aberta nesse sentido, a que você pode fazer o que você quiser. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e diz, que importa? Vamos adiante. Tal pessoa seria um banana. Como é óbvio, não era isso que o nosso Senhor queria dizer com a descrição de um crente misericordioso. Você deve estar lembrado que quando consideramos as bem-aventuranças como um todo, salientamos fortemente o fato de que nenhuma delas deveria ser ensinada, interpretada e entendida como uma disposição natural. Eu nasci complacente. Você não nasce complacente. Você não nasce misericordioso. Olha, ele entrou. Por onde eu não sei. Entrou por mim, ó. É. Ai. Não adianta fechar a porta, né? Você deve estar lembrado que quando consideramos as bem-aventuranças como um todo, salientamos que as disposições naturais de cada indivíduo, elas não são consideradas como algo espiritual. Imagina você sendo julgado por algo que você não nasceu com. O Senhor não estaria estabelecendo um juízo verdadeiro se assim o fosse. Se é natural da pessoa, eu não posso fazer nada. Se eu vejo a irmã Rosário como uma pessoa doadora, como uma pessoa servil, e eu não recebi isso de nascença como se fosse uma característica que veio com o meu nascimento, como que eu posso fazer? Mas na verdade, como nós temos falado, bem-aventurança após bem-aventurança, quando você recebe Jesus Cristo dentro do seu coração, dentro da sua vida, você recebe como que um pacote. Minha filhinha estava fazendo aniversário terça-feira, fazer 11 aninhos. 11 aninhos. E a expectativa natural de uma pessoa é que ela receba presentes. E quando nós recebemos o cristianismo, de fato, você recebe um pacote de presentes, na qual uma série deles, entre eles, é a misericórdia. São coisas que são embutidas dentro do cristianismo, dentro do seu cristianismo, dentro da sua vida, e a partir dali você começa a desenvolver. Algumas pessoas já nascem com essa disposição, mas outras não, no sentido natural. Assim, o indivíduo que nascesse com um temperamento misericordioso teria aqui uma vantagem. O Evangelho de Cristo não se limita a certos temperamentos.
mas ele está falando que nós temos que buscar aquilo que está marcado na palavra do Senhor, porque não nascemos com isso, só depois do nascimento verdadeiro. Romanos capítulo 3, versos de 21 a 23, por gentileza. Romanos capítulo 3. Pode deixar que o gatinho está quietinho. Hã? Não, ele não veio para cá, não. Ele está quietinho olhando a rua. Pode ler? Romanos capítulo 3, só um minuto. Versos 21 a 23, por gentileza. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos e ele fala, olha, eu vivia segundo a lei, eu conhecia a lei, mas ele fala, mas agora eu estou sem a lei. Não sem a lei no sentido da palavra, mas sem a lei no sentido da ótica humana. E ele fala, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nasceu Jesus Cristo. Ele nasceu, ele viveu, ele tratou, trabalhou, pregou, morreu e ressuscitou. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Aqueles que creem, se eu e você cremos, ele olha e fala assim, vocês têm que buscar a verdadeira justiça. Vocês têm que buscar o verdadeiro entendimento da lei. Vocês têm que buscar a prática daquilo que vocês estão aprendendo. E aí ele fala assim, olha gente, tanto judeus como gregos, aqueles que creem em Jesus Cristo, todos eles pecaram e eles carecem da glória de Deus. É como se o Evangelho ele passasse uma régua e nivelasse todas as pessoas antes do cristianismo e depois do cristianismo. E a partir dali você fosse caminhar uma nova história. O Senhor sim entende que você tem um passado. Ele entende que coisas aconteceram no teu passado, mas Ele diz, passa uma régua e a partir de agora você vai caminhar uma nova vida. As coisas velhas se passaram. Para de olhar para o teu passado como algo definidor da tua vida. Comece a olhar para o teu futuro como algo que tem que mudar e tem que trazer esperança. As coisas elas aconteceram sim, e você tem que entender que Deus ele era soberano antes de você ter Cristo no coração. Que algumas pessoas acham que não, o Senhor naquela época não tinha, não, Ele tinha controle sim. E aí Ele vem formando você até que um momento Ele te desperta, para que você possa glorificá-lo através das ações, através das palavras e através dos pensamentos. Esse é o ensino do Novo Testamento, o que quer dizer que as disposições naturais jamais podem servir de base interpretativa para qualquer das bem-aventuranças. Um a um eu estou trazendo esse conceito. Não compare uma disposição natural a algo que vem de Deus de uma forma espiritual. Todavia, existe uma razão ainda mais forte para a nossa contenção ao dizer que o que se deve entender por misericordioso não é uma pessoa complacente. Algo mais forte do que um possível julgamento no futuro, em que o Senhor ele pode pender para um lado para o outro, porque um nasceu ou outro não nasceu. Quando interpretamos essa palavra de misericórdia, é necessário que nós lembremos que quem primeiramente é misericórdia, ele é misericordioso é Deus. Uma característica de Deus é misericórdia. E quando Ele apresenta a misericórdia de Deus, e nós feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós temos que nos mirar na misericórdia dele, ou a figura de Jesus, que é com quem nós temos contato. Se nós fôssemos entender essa misericórdia como complacência, o conceito de Deus também estaria torcido. Necessário é que nós nos lembremos que esse é um adjetivo aplicado, especial e especificamente ao próprio Deus, é uma característica de Deus. Deus não pode ser Deus se não tiver misericórdia dele, são elementos de Deus. Por conseguinte,
se importar o que eu decida quanto ao significado da palavra misericordioso, isso também é uma das qualidades e atributos de Deus. O que você entende de Deus é o que você entende dos seus atributos. O que você entende dos seus atributos é o que você entende de Deus. Quem está andando aí? Está lá atrás, está lá atrás, está lá atrás. Fiquem calmos. No intervalo, eu com muito amor e carinho, porque senão a Ednei não volta mais na igreja, eu vou colocar o gatinho para fora. Tá? Deus, Ele é misericordioso, mas também Ele é reto. Mas Ele também é santo. Mas Ele também é justo. E sem importar qual seja exatamente a nossa interpretação da palavra misericordioso, importante é que se inclua essa ideia. Salmo 85, 10. Salmos 85, 10. Essa ausência minha que eu expulsei o gato da igreja. O cara não veio, o pastor sumiu. Eu falei assim, cadê o gato? Cadê o pastor? O pastor foi tirar o gato. Salmos 85, 10. Lê pra gente, Lourdes, por favor. Vou lavar minha mão. É bom. Alguém lê, por gentileza? A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E aí ele está falando sobre intimidade. Ele está falando que a justiça, a paz, a graça, a verdade, a misericórdia, elas andam todas juntas. Se você tiver a oportunidade alguma vez de estudar os atributos de Deus, você vai ver como é completo o nosso Deus. Você vê a misericórdia sendo executada junto da justiça. E não há uma pendência errada, mas há uma medida correta e uma medida perfeita. Ela vem de novo. Vai ganhar, dá um jeito desse gatinho aí para fora. Não? Não? Ele deixa, ele vai subindo as coisas, vai encher de pulga aqui, tia. Isso. O que é a misericórdia? Penso que talvez a melhor maneira de abordarmos esse ponto seja comparando a misericórdia com a graça. Você pode notar na introdução das chamadas epístolas pastorais que o apóstolo se utilizou de uma nova palavra. A maioria das demais epístolas de Paulo começa com graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele fala das epístolas pastorais, em que ele está ensinando como os pastores devem agir, ele fala graça, misericórdia e paz. Uma coisa que um pastor tem que ter como um eleito do Senhor, como alguém que é representante do Senhor, chama-se misericórdia. Misericórdia. A melhor definição dessas duas virtudes é a seguinte: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Uma é aplicada sobre os pecados e outra é aplicada sobre a sua miséria. Quando se fala em misericórdia, você está falando sobre a situação de miséria em que o homem vive. Misericórdia é Deus olhar para a minha e a sua miserabilidade e não nos punir segundo as nossas ações. Se Deus ele fosse punir eu e você segundo as nossas ações e as nossas omissões, a gente já tinha sido consumido. Quando o Senhor ele olha com misericórdia para mim e olha com misericórdia para você, Ele deixa a coisa um pouco mais para frente, ou Ele deixa de punir. Não é complacência, mas é um sentido de misericórdia. Você vive na miséria. Ele olha eu e você, mesmo você trajadinho, bonitinho, cheirosinho, com barriguinha cheia, Ele fala: miserável. Eu vou ter misericórdia dessa pessoa. E graça. Graça, além de Ele não punir você, Ele te dá vida eterna. Vida eterna.
Graça é não nos punir segundo os nossos pecados e, além disso, nos conceder a salvação em Jesus Cristo. Você não merece. Não há nada que você possa fazer para merecer. O conceito do cristianismo é esse: você não merece. E as pessoas, elas vivem em busca de serem aprovadas para serem cristãs. E não é esse o conceito que é o importante. A misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão com o objetivo de aliviar os sofrimentos. Esse é o sentido especial da qualidade da misericórdia. Uma dó, misericórdia de Deus, com uma ação. Ele deixa de te punir. Assim sendo, o crente é alguém dotado do senso de piedade. Da mesma maneira que o Senhor tem piedade de nós, nós temos piedade das outras pessoas. A piedade dentro do nosso coração, mesmo que ela não seja exercida com a frequência que nós esperamos. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele um intenso desejo de aliviá-lo. O Senhor, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a tristeza do nosso ser e Ele deseja aliviar a nossa dor. Há muitas maneiras através das quais poderíamos ilustrar essa verdade. Por exemplo, possuir um espírito misericordioso equivale à atitude exibida quando você subitamente se vê em posição de domínio sobre outra pessoa. Quando você está com domínio sobre uma outra pessoa, ou porque é um funcionário, ou porque é dentro do trabalho, ou na escola, alguma função de autoridade em que a pessoa está abaixo de você, é nessa hora que a gente vê se você é misericordioso ou se você não é. Ou se você vai olhar e falar assim: agora essa pessoa que está debaixo do meu controle, ela vai receber a paga. Eu estou com o poder nas minhas mãos. A maneira de você saber se é uma pessoa misericordiosa ou não consiste em considerar como você está se sentindo a respeito daquele indivíduo que o ofendeu. Haverá você de dizer: bem, agora exercerei os meus direitos quanto a isso. Quero cumprir a lei à risca. Essa pessoa transgrediu contra mim e eu sei que é chegada a minha vingança. As pessoas, elas olham para uma situação em que elas foram ofendidas. Olha para cá. As pessoas olham para uma situação, não é você não. As pessoas olham para uma situação em que elas foram ofendidas e elas estão numa posição em que elas podem executar uma justiça e elas falam: é agora que eu vou me vingar. Muitas pessoas têm esse sentimento no coração. A vingança não pertence a Deus. Se Deus, Ele permitiu que eu estivesse nessa posição, é porque eu tenho que executar. E aí nós entramos numa situação muito complexa, que é: o cristão, ele pode colocar outros cristãos na justiça? A Bíblia diz que não. E que nós temos um Deus que Ele é aquele que nos vinga. Mas e se, mas e se, mas e se? Depende do grau de cristianismo em que você vive ou que você quer viver. Entenda que não é uma lei reta, mas é uma lei que você vai aprendendo a aplicar ela sobre a sua vida. Chega ao ponto em que sim, você olha para uma situação e fala assim: eu vou me calar. Quando eu tive a dificuldade de eu sair da igreja que eu congregava, o meu desejo humano era falar, era expor. E o Senhor falou no meu coração: como uma ovelha muda, vai para o matador. E eu fiquei quieto, eu mordia os dentes de raiva de Deus, porque eu queria falar. Eu queria expor toda a minha amargura, eu queria expor toda a indignação, tudo aquilo que eu tinha achado, eu achava que tinha sido feito comigo de uma maneira injusta. E Deus fala: cala a sua boca. E o Senhor, Ele não calou minha boca como calou a boca do profeta Isaías, que quando ele ia falar, ou a boca do pai de João Batista, em que ele ficava e não conseguia falar. Não, eu podia falar, mas eu fiquei constrangido e não expor o que vai acontecer. Mas eu tinha direito, as pessoas olhavam para mim, e eu e Rosângela, se você quiser falar sobre isso, a gente não gosta muito de falar sobre isso aí, a gente meio colocou uma pedra no passado sobre isso. Mas as pessoas vinham: vamos levantar, vamos destruir, vamos tomar conta, você vai assumir,
você vai fazer. Não. Mas você sabe, vai lá e fala. Não. Deus está mandando não falar. E aí, essa justiça divina, ela é uma justiça que ela é imputada na medida dele, conforme ele quer ou não. Entenda, se você é julgado em relação às suas ações aqui na terra, você pode levantar suas mãos aos céus e agradecer a Deus. Porque quando você é julgado na terra, há a possibilidade de você se arrepender do que você fez. É uma possibilidade. Agora, quando Deus deixa correr, você acha que você está certo. É muito perigoso e muito triste. Pode ser que você nunca venha se arrepender. Há pessoas que é necessário que elas fiquem presas. Eu estava acompanhando uma série um outro dia que chamava Vida de Presidiário e mostrava alguns presidiários que aparentemente iam sido condenados injustamente. E aí eles têm todo um tempo para tentar uma defesa nova, para tentar um novo recurso no tribunal. E um homem lá, um rapaz, ele estava contando a história dele, ele falou assim: olha, eu era muito jovem e eu queria me drogar, eu queria beber, eu queria ir para as farras. E assim ele vivia. E ele falava que a vida dele era uma vida de escambau. E aí ele mudou para Las Vegas, e lá, noites e noites e tal. E chegou uma hora que ele se encontrou numa cena em que estava numa casa de um traficante, em que houve um tiroteio, que as pessoas morreram. E ele sobrou. E ele, drogado com aquela situação toda, prenderam ele. E aquele jovem ficou 3 anos preso. E ele falava assim: eu não matei ninguém. Mas a justiça falava: mas você estava lá, você era cúmplice. E aí ele desenvolveu toda uma defesa dele, até que ele foi livre. E aí ele, perante a câmera, ele falava assim: ainda bem que eu fiquei 3 anos preso, porque talvez eu pudesse ser um daqueles que estavam mortos. Eu tenho uma nova chance. Você, quando é identificado o seu pecado, seja através de uma situação humana, seja através do Espírito Santo, qualquer forma que seja, entenda que Deus está agindo de misericórdia com a tua vida, para que esse pecado ele não venha pesar sobre a sua vida lá na frente, no dia do juízo, e te leve à condenação para o inferno. Por isso que nós temos que viver a nossa vida olhando para os nossos atos, para as nossas ações, fazendo contínuas observações do que nós temos feito e como nós temos agido, para que nós possamos nos arrepender, entendendo que nós somos sim esses pecadores, e o Senhor agiu de misericórdia comigo e com você. Nós temos que olhar para as pessoas também com misericórdia. E conforme você vai crescendo crescendo na tua vida cristã, você começa a entender isso, você vai começar a olhar para as pessoas com uma ótica diferente, uma ótica da misericórdia. Não porque você é melhor, mas porque a misericórdia de Deus ela foi executada sobre a sua vida. E porque ela foi executada sobre a sua vida, você também executa sobre a vida dos outros. Em você manifesta-se porventura um espírito vingativo ou um espírito de misericórdia? Você tem um espírito de gentileza ou um espírito de violência? Todas as bem-aventuranças elas vêm formando você. E é um exemplo que eu tenho usado com grande frequência. Se você faz um bolo com a forma quadrada, sai um bolo quadrado. Se você faz um bolo com a forma redonda, você faz um bolo, sai um bolo com a forma redonda. E se você é forjado segundo o cristianismo, a tua forma é uma forma de piedade, uma forma de misericórdia, uma forma de mansidão. Mas eu estou longe disso. Continue caminhando, continue trabalhando. E aí quando você entrar em crise, ou você entrar em uma neura, você olha no espelho e fala: eu ainda estou em obras. O Senhor ainda está trabalhando em mim. Há muito ainda para fazer, mas o Senhor está trabalhando em mim. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pelo Teu amor, agradecer pela Tua graça, agradecer, Pai querido, pela Tua ação em nós. Se nós fôssemos depender, Pai querido, da nossa própria misericórdia, nós estaríamos perdidos. Se nós fôssemos depender, Pai querido, das nossas ações, nós estaríamos perdidos. Se nós fôssemos depender de nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos um Deus infinitamente mais poderoso
do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E nós queremos neste momento colocar na tua presença a nossa vida, o nosso coração, pedindo que o Senhor possa nos mudar, que o Senhor possa nos transformar à tua imagem e à tua semelhança. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 10 minutinhos que